A paz do Senhor, bom dia. Estamos aqui nesse domingo, dia 14 de março de 2021, com mais uma escola bíblica dominical, trazendo uma meditação na palavra de Deus para que possamos aperfeiçoar os nossos conhecimentos e para que possamos estar unidos e firmes na graça, na fé e na palavra. A aula de hoje é a aula de número 8, da série O Espírito Santo na Vida Cristã. Vamos fazer uma oração para começar. A paz do Senhor para a irmã Rose, que já está aí acompanhando, e aos demais que vão chegando e vão acessando aí juntamente conosco. Deus Todo-Poderoso, Senhor que fez os céus e a terra, a Ti rendemos graças e louvores. Bendizemos a Ti porque Tu és bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Clamamos e pedimos, meu Deus, neste momento, por esse dia, para que seja abençoado conforme Tu preparou para nós. Desvia nossos pés de todo tropeço, desvia nossos olhos de tudo aquilo que não Te louva e não Te agrada, e dai-nos prudência e sabedoria na direção desse dia. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento, na Escola Bíblica Dominical, para que possamos compreender a Tua palavra. Abra o nosso entendimento, limpe a nossa mente de tudo aquilo que não compreendemos ou que compreendemos errado, para que a Tua palavra entre com total legitimidade. Assim oramos e clamamos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Vamos nós. A paz do Senhor para a irmã Iris também, que está acompanhando conosco. Amém. A lição de hoje, lição número 8, o Espírito Santo e a unidade da igreja. O texto está no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 a 26. Nós vamos ler apenas o versículo 23 por questão de tempo, mas eu até sugiro que você leia o capítulo 17 inteiro do Evangelho de João, porque é a oração sacerdotal de Jesus que ele orou quando ele dava a sua palavra de despedida dos seus apóstolos, dos seus discípulos, né? Foram as últimas palavras de Jesus antes de ir para o Getsêmani, onde lá ele foi traído, entregue, preso, condenado injustamente, crucificado injustamente. Mas ali ele fazia justiça para mim e para você. Ali ele estava como justo no lugar dos injustos, que somos nós. Amém? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 23, diz assim: Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes, e os amastes como também amastes a mim. Palavra de unidade. E é isso que nós vamos estudar na lição de hoje, que tem como título O Espírito Santo e a Unidade da Igreja. A unidade, ela é essencial na vida cristã, tanto na igreja, entre irmãos, entre liderança, como também a unidade se faz necessária dentro do lar, dentro de casa, dentro da família, enfim, aonde quer que o cristão esteja. A unidade, ela é fruto do Espírito Santo, né? Nós não conseguimos nos unir com alguém se não tiver algo sobrenatural que nos una. Porque toda pessoa tem uma característica, cada pessoa tem um comportamento, cada pessoa tem uma forma de pensar, cada pessoa tem um tipo de pensamento, de entendimento das coisas. Então é muito difícil o relacionamento humano em qualquer lugar. E na igreja também não é fácil essa unidade. Ela só é possível com a ação do Espírito Santo integrando e unindo as pessoas. Amém? E aqui nesse versículo 23 que nós fizemos a leitura, na oração sacerdotal, Jesus fala sobre essa unidade da igreja que deveria ser exatamente como era a unidade dele, Jesus, com Deus Pai. Uma unidade perfeita, uma unidade sem ambição, uma unidade sem querer atrapalhar um ao outro, uma unidade que
visava o bem comum de todos. Assim foi e assim permanece a unidade do Filho com o Pai, de Jesus com Deus eterno. E assim também deve ser em nossas vidas. Nós também temos que ter como exemplo essa unidade de Cristo com Deus Pai, como exemplo para as nossas vidas, para o nosso caminhar cristão. Amém. Amém. A paz do Senhor para o meu amigo Ascendor França, médico lá em Ji-Paraná. Amém. Acompanhando a gente aí, amigo de muito tempo, né? Acho que já vão aí para uns quase 30 anos de amizade e conhecimento. Que Deus seja louvado e glorificado na vida dele e da família. Todos os profissionais de saúde estão passando aí por um momento complicadíssimo com sobrecarga de trabalho. E nós temos orado muito aqui por todos os profissionais de saúde para que tenham vigor físico e emocional para esse enfrentamento, né? Deus seja louvado. Paz do Senhor também para o irmão Bené, acompanhando a gente aqui em Porto Velho. Amém. Quem mais foi interagindo aí, a gente vai saudando aqui. Então, a unidade da igreja, ela vem como uma ação do Espírito Santo sobre a vida do cristão. Não é possível tornarmos unidos com qualquer pessoa se o Espírito Santo não trabalhar isso com nós, devido à dificuldade. E muito difícil também para o cristão se unir a Deus pela fé. Se a pessoa tem dificuldade, preste bem atenção nisso, se a pessoa tem dificuldade para se unir com alguém que está ali ao seu lado, que ele vê, que ele conhece, que ele convive com essa pessoa, imagine se unir com Deus, que você o enxerga pela fé. Você não consegue ver com seus olhos e você não consegue tocar com as suas mãos. E essa unidade entre nós e Deus, ela é pela fé. E é isso que Jesus ensina aqui na oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João. Ele mostra a necessidade dessa união do cristão com Deus, do cristão com ele mesmo, Jesus, do cristão com o Espírito Santo. Essa ligação ela é fundamental, ela é elementar para o viver humano, para o viver cristão, para que nós possamos ter essa fé viva e essa fé eficaz. Aqui na lição, na introdução, diz assim, né? As causas das divisões que surgem em nosso meio são em decorrência das obras da carne, que está ali em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 20. Né? Ali, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 20, fala das obras da carne, mas fala também do fruto do Espírito Santo. O cristão ele tem que decorar essa parte aí do livro de Gálatas, né? Para que ele possa se conduzir corretamente, para que ele possa driblar os pecados, para que ele possa fugir dos pecados, né? Para que cumpra nele a palavra de Deus que diz: resistirás ao diabo e ele fugirá de vós. Então, essas divisões que surgem dentro da igreja, dentro da família, dentro do viver social como um todo, nada mais são do que obras da carne. É a ganância, a vaidade, é o orgulho e muitas outras ações pecaminosas que surgem e afetam a pessoa e faz com que ela perca a unidade com o seu semelhante. E perdendo a unidade com o nosso semelhante, nós perderemos também a unidade com Deus. Aqui na introdução também diz assim: a unidade é a característica essencial de um corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, 12. A igreja, como corpo de Cristo, precisa viver em verdade, pois somente assim o mundo saberá que Deus o ama e enviou Jesus para morrer na cruz. Evangelho de João, capítulo 3, 16 e capítulo 17, versículo 23. 3,16 diz, né? Porque Deus amou o mundo
ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como que as pessoas vão crer nessa palavra se ela vê o cristão desunido com o outro? Se ela vê conflitos numa igreja, se ela vê conflitos do cristão com ali na sua família. Então fica muito difícil para as pessoas crerem, né? Então o cristão ele tem que ter um zelo e um cuidado com o seu viver, né? Para que ele possa demonstrar essa unidade, para que essa unidade seja refletida como exemplo para a vida dos outros. É claro que isso não quer dizer que o cristão vai ser um tolo, né? Que vai ser passivo de qualquer tipo de domínio, de qualquer tipo de provocação, né? Mas você tem que ter sabedoria e prudência para dar as suas respostas, para que você não venha a ser escárnio, né? Para que você não venha a ser escândalo, para que você não venha a ser vergonha para o Evangelho, mas que você venha a ser exemplo, para que você venha a ser uma demonstração do amor de Deus e da misericórdia do Senhor. Parte 1, origem da unidade. No versículo 11 aqui do Evangelho de João, capítulo 17, nos ensina a respeito da unidade, dizendo assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, né, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus conclama a Deus que proporcione à humanidade a capacidade de ter unidade com Ele, da mesma forma que Ele tinha unidade com Deus. Aquele que se une a Cristo, aquele que tem unidade com Cristo, aquele que está ligado com Cristo, essa pessoa, ela está ligada com Deus. Tá? Nós não conseguimos chegar ao Pai se não for pelo Filho. Tá? Não inventa outras formas de chegar a Deus que você não vai chegar. Não se engane como muitos estão enganados. A nossa única forma de chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Tá? Ele é a nossa ligação, ele que nos religou com Deus. Como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele fala sobre o homem decaído, né? Sobre a depravação total, sobre o homem em sua natureza pecaminosa, que já está condenado na condenação eterna, a não ser que aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Então, quer dizer, o ser humano já nasce condenado na condenação eterna, na natureza pecaminosa. A única forma dele, ao longo da vida, reverter isso é aceitando a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E hoje tem aí o ensinamento, né, em várias igrejas, de que todo mundo vai para o céu. Ninguém mais fala sobre inferno, ninguém mais fala que Satanás existe, ninguém fala mais do juízo final, da condenação dos ímpios e da glorificação dos santos. Ninguém mais fala sobre isso. E é preciso fazer com que todos possam compreender que existe o bem e o mal, que existe céu e inferno, que existe Deus, mas existe também Satanás. E nós temos que estar unidos a Deus através de Jesus Cristo. A nossa união com Jesus Cristo nos leva ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Altíssimo. A nossa unidade também com Jesus, ela é uma unidade pré-existente. Da mesma forma que Jesus também tinha uma unidade pré-existente com Deus. Em João capítulo 1, versículos 1 e 2, fala sobre essa unidade do Pai e o Filho. Ali João, quando começa o Evangelho, né, deixa eu abrir a Bíblia aqui, ele diz assim, né, a respeito dessa unidade: no princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus. E o Verbo era Deus, então os dois eram um. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele,
nada do que foi feito se fez. Então, essa unidade do Filho e do Pai, ela existe desde os primórdios. É uma unidade pré-existente. Antes de que tudo fosse criado, o Filho já era unido ao Pai. Jesus já era unido a Deus. Jesus se fez carne, ou seja, abriu mão da sua glória, da sua majestade, de todos os privilégios dos céus, ele abriu mão disso tudo e veio na terra nascer como homem, viver como homem, para vencer o pecado, para vencer a morte e para nos garantir a vida eterna. Por isso que a morte dele naquela cruz foi gloriosa, porque muitas pessoas falam assim, né? Mas naquele tempo muitas pessoas morriam crucificados. Sim, muitas pessoas morriam crucificados, mas eram pecadores carnais. Jesus era um espírito de luz que se fez carne para a remissão dos nossos pecados. Ou seja, o Cordeiro de Deus. Ele foi enviado já para ser sacrificado em nosso lugar. Já foi enviado em carne para que o sangue dele fosse derramado como propiciação para a remissão dos nossos pecados. Amém? Perdão. A unidade e proteção. A unidade de Jesus ao Pai, ela é uma unidade que guarda, que protege. E aí muitos falam assim, né? Mas se Jesus era o Filho de Deus, por que ele permitiu passar pela morte, ser condenado, tudo aquilo? Né? Foi essa a acusação daquele homem que estava ao lado dele na cruz. Salva-te mesmo, né? Dos soldados que estavam ali diante da cruz. Se és o Filho de Deus, salva-te mesmo. Então, essa acusação, ela não é de hoje, né? Não é de hoje. Mas ele tinha que passar pela morte como substituto nosso, para que ele pudesse vencer a morte e ressuscitar. E garantir para cada um de nós a vida eterna. E garantir para cada um de nós a vivência eterna. Amém? Bom dia e a paz seja contigo, minha irmã Carminha, lá em Cacoal. Também a paz do Senhor ao Saad Almeida, amém? Que está também nos acompanhando. Deus seja louvado. A unidade na igreja primitiva. Né? A igreja primitiva foram as primeiras igrejas criadas pelos apóstolos. Eles criaram primeiro em Jerusalém, depois aos redores de Jerusalém e foram espalhando por toda a Ásia e Europa e norte da África, que era a terra habitada naquele tempo. Naquele tempo não existiam colonizações nos outros continentes. Né? As colonizações estavam todas no Médio Oriente, na Ásia Menor, no norte da África e parte da Europa. E ali todos os apóstolos e os primeiros cristãos, por onde iam anunciando as boas novas. O que é as boas novas? O Evangelho. E o que é o Evangelho? A salvação chegou e é de graça, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez pecado em nosso lugar, foi condenado em nosso lugar, morreu em nosso lugar e ressuscitou como o primeiro das ressurreições. E isso nos garante também a ressurreição para a vida eterna. Isso é o Evangelho. Isso é o cerne da pregação dos apóstolos, da pregação de Jesus, da pregação dos primeiros cristãos. E cada cristão, por onde ia anunciando isso. A salvação chegou, é de graça e é pela fé. Fé em Jesus Cristo. Então você também pode ser um anunciador das boas novas. E deve, porque na grande comissão diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo.
quem não crê será condenado. Portanto, é uma missão dada a todos, né? A todos os cristãos. Não é só para a liderança, não é só para os auxiliares. Todo cristão tem o dever e a obrigação de anunciar as boas novas. E as boas novas são: a salvação chegou, a salvação é de graça, a salvação é através de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho, isso é pregar as boas novas. A unidade na igreja primitiva, como funcionava, né? Em Atos, capítulo 2, versículos 1 e 3, dizia que a igreja era unida em todos os sentidos. Unida na oração, unida nas celebrações. Todos os dias tinha celebração no templo e as pessoas iam para o templo todos os dias. Não era só no sábado, não era só no domingo, eram todos os dias. Eles se reuniam para orar, para meditar na palavra e para celebrar o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 14, nos fala da unidade em oração. A igreja, ela era unida em oração, ela era unânime. O que é unânime? Todos oravam. Aí não tinha aí, como nas piadinhas dos cristãos, né? O crente 6 horas, né? Quem é o crente 6 horas? Aquele que você chama ele para ir para a oração, ele fala, não, vocês oram lá por mim, né? É uma anedota, mas é uma realidade, né? Que acontece com muitos, né? Vai lá e ora por mim. A obrigação da oração é de cada um. Porém, a unidade da oração, orar juntos, ela gera um efeito maior. Porque ela é como um fogo. Se você vai juntando brasa, se você vai juntando lenha, o fogo vai aumentando. Assim é a oração. Se você ora sozinho, você tem uma determinada chama, uma certa intensidade. Se você ora juntos, essa intensidade aumenta. Isso cresce dentro de você. Amém? Então, a primeira igreja, os primeiros cristãos, as primeiras igrejas que surgiram, as igrejas cristãs, eles nem eram chamados de cristão ainda, né? Eles eram chamados de caminho, porque eles anunciavam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí os judeus começaram a chamar eles de caminho, o povo do caminho, o povo do caminho. Depois é que foram ser chamados de cristãos, né? Já há muito tempo depois. Mas por aqueles primeiros cristãos, pouco importa se eles eram chamados de caminho, se eles eram chamados de cristão. O que eles queriam era anunciar boas novas e pronto. O cristianismo ele não consiste em ser mais uma religião. Religião existe várias. O cristianismo ele consiste em anunciar a chegada do reino de Deus, que consiste em paz, justiça e alegria, e consiste em anunciar as boas novas. A salvação chegou, a salvação é de graça, a salvação é através de Jesus Cristo. Isso é o viver cristão. O cristianismo é muito mais do que religião. O cristianismo ele é vivência, ele é modo de vida, ele é transformação de vida, ele é regeneração. É uma velha criatura abandonar tudo o que aprendeu ao longo da vida e reaprender. É uma criatura já vivida e consciente de sua vida ter que abrir mão de tudo o que aprendeu e reaprender. Isso é o viver cristão. Então é mudança de vida, é transformação de vida. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, né, em Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas buscai a transformação da sua mente. Ou seja, renove a sua mente. Não fique com aquela crença antiga, com aquela fé antiga que não te levou a nada. Que não te leva a Deus, que não te leva à ressurreição no dia da ressurreição dos mortos, anunciados por Cristo, anunciados também pelos profetas e anunciados também pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses. Então, haverá o dia da ressurreição dos mortos que morreram crendo em Jesus Cristo, aceitando a Jesus Cristo.
Porém, os que negaram serão ressuscitados para a condenação eterna. É isso que diz a Bíblia. Então, devemos caminhar conforme a palavra de Jesus, porque Ele é a nossa ligação com Deus, é Ele que nos leva de volta a Deus. A igreja do primeiro século, ela era unida também na beneficência. Atos capítulo 2, versículo 46, diz que a igreja era unida no amor e no partir do pão. E não havia necessitados entre eles. Porque quando alguém estava em apuro, né, alguém estava passando por dificuldade, um ajudava o outro. Eles tinham essa facilidade de auxiliar o outro. O amor era tão evidente neles que eles tinham essa facilidade de ajudar um ao outro. Eles não eram presos a dinheiro, não eram presos a bens materiais. Eles eram presos ao amor de Cristo. Porque aquele que é preso ao amor de Cristo, ele sabe que Deus sustenta o justo, Deus sustenta até o injusto, porém o justo viverá para sempre. Amém. A unidade na evangelização. Atos capítulo 5, versículo 42, mostra que os primeiros cristãos eram unidos em oração. Eles tinham unidade em oração. Eles faziam tudo junto e eram unidos também na evangelização. Não era só um ia, o outro não ia. Não, todos eles, Atos 20, versículo 20, fala que todos os dias eles pregavam as boas novas, de casa em casa, pelas ruas e em qualquer lugar. Todos os dias eles anunciavam as boas novas. E assim deve ser o cristão também nos dias de hoje e até a volta de Cristo. O cristão tem que anunciar as boas novas todos os dias. E se a pessoa não quiser ouvir, aí é um problema dela, não é um problema seu. O seu problema é anunciar. O problema de quem vai ouvir é crer e aceitar. Portanto, eles eram unidos na evangelização. Atos capítulo 2, versículo 47, fala que eles também eram unidos na adoração a Deus. Eles adoravam a Deus unidos, eles adoravam a Deus juntos, eles adoravam a Deus reunidos. Agora está na moda a pessoa dizer assim, Deus não habita em templos erguidos por mão humana, Deus habita dentro de mim, eu sou a igreja. Mas vem cá, você é a igreja? Você adora a Deus todos os dias? Você ora todos os dias? Você intercede por você, pelos seus e pelos demais todos os dias? Você vive a união e a comunhão todos os dias, estando isolado? Estando sozinho? É claro que não. Então, o desigrejado, aquele que está sozinho, aquele que não congrega, ele está fora do reino de Deus. Essa é uma realidade. Ele está fora do reino de Deus. Portanto, se existe algum desigrejado nos ouvindo neste momento, volte para o Senhor, volte para a unidade da igreja. É essencial para o seu viver. É essencial para a sua vida. Se você teve alguma frustração, se você teve alguma desilusão, então procure uma outra denominação onde você possa ser bem recebido e onde a palavra de Deus seja pregada corretamente. Porque hoje o que existe de balela por aí, e aí vale aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? Se for anunciado para você um outro evangelho diferente do evangelho anunciado pelos apóstolos, que seja amaldiçoado. Que essas palavras sejam maldição e não bênção. E hoje o que se tem são evangelhos que não são os dos apóstolos. E a primeira igreja, as primeiras igrejas criadas, elas eram perseverantes na doutrina dos apóstolos.
aquilo que era fiel aos ensinamentos dos apóstolos. Quando você lê a carta de Gálatas, você vê o apóstolo Paulo orientando uma igreja que ele abriu na Galácia, orientando sobre falso profeta que chegou por lá, pregando outras coisas, ensinando outras coisas. E a carta aos Gálatas é uma advertência sobre essas novidades que seriam implantadas, que na verdade distanciam a pessoa da salvação. Levam a pessoa para a condenação eterna, pensando que está no caminho. A sutileza do inimigo, né? A sutileza de Satanás. Quando Satanás não atrai a pessoa naquilo que é obscuro, naquilo que é ruim, ele atrai a pessoa na sutileza. O que é isso? Desviando a palavra de Deus, dando entendimento errado, pegando a Bíblia e mostrando coisinhas ali, ó, e dando interpretações erradas. Isso é sutileza, que foi muito alertado, principalmente pelo apóstolo Paulo. Ele foi o que mais orientou ali sobre sutilezas, né? Os outros apóstolos também, mas Paulo deu muita ênfase a isso. Então tome muito cuidado. A unidade na evangelização, a unidade no louvor, unidade na beneficência, né, ajudar o próximo, e unidade na oração. Assim viviam os primeiros cristãos em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, na Ásia Menor, na Europa e no norte da África, que era o mundo habitado naquele tempo. Unidade e diversidade. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 até o 31, o apóstolo Paulo compara a igreja a um corpo com muitos membros. Esses dias eu vi no Facebook, né, um amigo meu tropeçou e fraturou o dedinho do pé. E aí ele até fez uma brincadeira, né? Que o dedinho do pé só serve para tropeção e quebrar a unha e destroncar, né? Mas, na verdade, será que seria só para isso mesmo que o dedinho do pé serve? Na verdade, todas as partes do corpo têm importância. A unha tem importância, os dedos das mãos, os dedos dos pés, cada braço, cada perna, boca, nariz, língua, olhos, ouvidos, cabelo, tudo tem importância. Tudo tem importância para nós. Assim é a unidade da igreja. Cada pessoa tem uma importância. Então tem pessoa que se acha o dedinho do pé, mas sem esse dedinho do pé, a pessoa não tem o mesmo equilíbrio para andar e para correr e para fazer outras coisas. Então, cada dedo ali tem o seu sentido e cada dedo ajuda no equilíbrio do corpo. Sem um dedinho do pé, o corpo já perde parte do equilíbrio. Ah, mas não dá nem para perceber. Não dá para perceber, mas a sua coluna sente. A sua coluna sente. E um dia ela vai reclamar se não tiver o dedinho do pé. Então a igreja é assim. A igreja tem vários membros e cada membro tem uma importância para Deus. E cada membro tem uma importância para o outro membro. Somos unidos, estamos ligados no mesmo propósito. E isso é fundamental. Unidade e diversidade. Temos bebido de um mesmo Espírito. Versículo 13 do capítulo 12 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo fala que nós estamos unidos pela obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une, é o Espírito Santo que nos faz juntar, é o Espírito Santo que nos dá unidade, é o Espírito Santo que move a nossa fé. É o Espírito Santo que faz com que nós aceitamos as pessoas e passamos a conviver com elas, né? De uma forma harmônica, de uma forma boa, de uma forma correta. Amém? Que isso venha servir para que nós possamos colocar em prática em nossas vidas também. Que assim nós venhamos colocar em prática também. Unidade e diversidade, né? A diversidade ela contribui com a unidade. Assim como o corpo tem muitos membros e cada membro depende um do outro, a igreja é formada por pessoas diferentes e cada uma depende uma da outra. Versículo 15 do capítulo 12 de 1 Coríntios. O que o apóstolo Paulo fala aqui?
As diferenças unem. Por quê? Quem não canta, tem alguém que canta bem, vai lá na frente e canta bonito, né? E quem não sabe cantar bonito, acompanha ali em espírito e é contemplado também. Quem sabe tocar instrumento, vai lá e coloca uma harmonia nos cânticos. Já fica melhor, né? Quem tem habilidade para ensinar, então vira professor da escola bíblica e já vai ensinar os outros. E tem outros que não têm habilidade para ensinar, mas tem para aprender, né? Aí tem o eletricista que vai dar manutenção na igreja, tem o mutirão de pintura na igreja, tem o mutirão para cuidar do pátio, do jardim da igreja. Então tem sempre aquela pessoa que parece ser inútil, na verdade ela tem utilidade. O que ela ainda não foi acionada, né? Ela ainda não foi encaixada dentro da igreja. Então a igreja ela tem que proporcionar que cada um viva e pratique aquilo que sabe, né? O que você sabe fazer? Eu sei fazer. A única coisa que eu sei fazer é orar pelas pessoas. Isso é ótimo, né? Quantas pessoas têm esse dom? Isso é dom. Está ali calado, ninguém vê falando nada, nunca vai lá na frente dar uma palavra, ali quietinho no canto, mas está orando e intercedendo por todos. Que maravilha! O dom da intercessão, capacidade de interceder por outros. E tem muitas outras habilidades, né? Tem pessoas que não têm habilidade para nada ali durante o culto, mas têm habilidade para convidar pessoas, para levar pessoas para a igreja. Tem pessoas que têm habilidades para evangelizar de casa em casa, em qualquer lugar, né? Aonde quer que esteja. Então, cada um tem seu dom, tem a sua importância dentro da igreja. E essa diversidade, essa capacidade diferente de cada um é que dá harmonia para o todo. Eu só consigo fazer isso. Então, isso que você consegue fazer, que você pensa que é muito pouco, é um espaço, uma lacuna que está faltando para completar o todo. Então, tudo é importante na igreja e todos têm uma importância na igreja. A diversidade na unidade, dos versículos 8 a 10 do capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre a diversidade na unidade. Ele fala de muitos ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Em Efésios capítulo 4, 11, ele também fala sobre isso. Em 1 Coríntios 12, 4, Romanos 12, 6 a 8, e também Efésios 4, 11. Fala sobre a diversidade na unidade, sobre essa capacidade que cada um recebe e que cada um é diferente, que cada um tem dons, tem capacidades, tem talentos, tem habilidades diferentes, e é isso que vai completar. Então, a igreja é isso aqui, ó. Aí, conforme vai juntando, vai completando, vai juntando os talentos, vai juntando, aí vira uma unidade. Por isso que cada um tem importância. Por isso que cada um tem um valor. Vamos lá. Benefício da unidade. Qual o benefício de ser unido? Que valor que tem, que importância que tem ser unido? Eu vejo assim, inclusive no lugar de trabalho, na igreja, tem muitas pessoas que querem caminhar sozinha, né? Que querem fazer tudo sozinho. Eu não gosto de estar junto com ninguém, né? Eu faço sozinho. Será que tem o mesmo benefício? Vamos lá. Aqui na lição diz assim: assim como a igreja primitiva, ou seja, a igreja do primeiro século, ela era presente na necessidade da unidade para cumprir a sua missão, assim também nos dias de hoje se faz necessário. Em Marcos capítulo 16 e 15, fala sobre a unidade da igreja para evangelização, sobre a unidade da igreja para poder expandir o reino de Deus. E o diabo, sabendo da importância da unidade, ele tenta neutralizar a ação da igreja. Ele provoca divisões, ele provoca conflitos, ele provoca frustrações
ele provoca desunião, desentendimento, e as pessoas ainda caem nessa. Às vezes uma pessoa some e você vai ver, o que foi? Por que você nunca mais foi na igreja? Ah, porque aquele dia que eu fui, fulano falou isso para mim, eu não gostei. Ora, é isso que a Bíblia alerta sobre as sutilezas do inimigo. Ele implanta contendas para romper com a união. Está aqui todo mundo unido. Ele coloca contenda entre esses dois aqui, ó, e esses dois se separam. Eram 5, agora são só 3, porque 2 se separaram. Sutileza de Satanás. Ele age assim na igreja, ele age assim na família, ele age assim no trabalho, ele age assim em qualquer lugar. Então esteja atento às sutilezas do inimigo. Ele está sempre usando alguém para dividir a amizade, a fé, a comunhão. Ele está sempre usando alguém para chatear alguém. Portanto, se você é de Cristo, esteja firme e inabalável. Aquilo que é bom você escuta e retém. Aquilo que é mal você escuta e sai pelo outro ouvido. Tá? Não retém. Não retém aquilo que não é bom. E as pessoas ficam guardando mágoa, guardando ressentimento, guardando isso, guardando aquilo. Seja feliz. Seja feliz. O que é bom, entra e guarda. O que é ruim, entra e sai pelo outro ouvido e pronto. A união faz bem e tranquiliza. O salmista diz, no Salmo 133, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E ele fala dessa união como sendo um óleo, um óleo derramado sobre a cabeça, que vai escorrer por todo o corpo e vai chegar até os pés. Assim deve ser o cristão, assim deve ser a igreja, deve ser unida em tudo, deve ser sempre juntos ali, sempre caminhando lado a lado, um auxiliando ao outro. Salmo 133, ele é um salmo de apenas 3 versículos, mas ele é maravilhoso. Ele diz assim, ó, como é bom e agradável que vivam unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É isso que proporciona a unidade. A unidade proporciona privilégios que só o reino de Deus pode dar. No tempo presente, paz, justiça e alegria. No tempo futuro, vida eterna. Vida eterna. E para os que não creem e para os que não aceitam, condenação eterna. Condenação eterna. Lago de fogo, grande abismo, gemer e ranger de dentes. É isso que espera os que não creem, os incrédulos. Benefícios da unidade. A união faz bem e tranquiliza. Então o salmista ele mostra, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Essa suavidade é um fruto da união. Vive todo mundo tranquilo, todo mundo em paz, todo mundo sossegado. A necessidade da união. O salmista ele fala, vivam em união. Vivam em união. Depois você medita aí de novo no Salmo 33, é um salmo pequenininho de 3 versículos, mas muito rico em ensinamento. Vivo em união. Então, o cristão ele tem que viver em união. Ele tem que ser unido, ele tem que estar sempre resguardado, sempre protegido a sua mente contra as sutilezas, para que nada venha atrapalhar, para que nada venha impedir o agir de Deus. A união é como óleo. Aqui o salmista ele cita o exemplo da consagração de Arão. Arão era o irmão de Moisés, Arão era sacerdote. E quando ele foi consagrado, e os sacerdotes eram consagrados com óleo,
Foi derramado óleo sobre a cabeça de Arão, e o óleo desceu pela barba, desceu pela gola da túnica, desceu pelo corpo e chegou até os pés. O salmista ele fala sobre isso para mostrar a unção do Espírito Santo que une a igreja, porque o óleo é símbolo da unção do Espírito Santo. Então, quando ele fala que a união é como o óleo que derrama sobre o corpo de Arão, imagine como ficou Arão. O azeite, né, o azeite de oliva, ele é grudento. Ele é grudento. Imagine, derramou uma grande quantidade na cabeça de Arão e foi descendo pelo cabelo, pela barba, pela gola, pela túnica, até chegar aos pés. Virou um grude, não é isso? Virou um grude. Imagine como ficou a cabeça e a barba de Arão, derramando o óleo. Porque esse azeite de oliva que a gente compra aqui no mercado, ele é um azeite refinado. Ele já é um outro tratamento. O azeite puro, eu já tive um azeite puro, né, de primeira, eles falam de primeira tiragem. Ele é grosso e grudento. Você faz isso aqui, ó, ele cola, né, você tem que puxar para poder abrir. Né? Então, é isso que o salmista queria falar com o Salmo 133. A união dos cristãos tem que ser como aquele óleo que gruda ali, que para abrir dá um trabalho danado ali para abrir, né? Para desgrudar. Imagine então como foi nos cabelos e na barba de Arão, na túnica, em todo o corpo. Né? Assim, com aquele óleo que foi grudento ali, colado em Arão, tem que ser a unidade dos cristãos. A união é como óleo, né? Então, o óleo ele é símbolo de unção e ele é símbolo de bênção. Assim é a unidade. A unidade representa para nós unção e representam bênçãos, diversas bênçãos de Deus para todos nós. A Bíblia também nos fala, né? O reino dividido não prospera. Então, a igreja dividida não cresce, não prospera, não avança. A família dividida não cresce, não avança, não desenvolve, não tem renda, nada dá certo, nada acontece, tudo fica embaraçado. Né? Então, a unidade é essencial para que se tenha bênção e para que se tenha unção. Por que tem igrejas que têm unção, ora por enfermos, ora por atribulados e são libertos, acontecem milagres, sinais, maravilhas, né? E tem outras igrejas que não acontece absolutamente nada de sinais, nada de milagre, nada de maravilhas. O que é isso? A igreja não tem unidade. Falta unidade. Vamos lá. A união nasce na cabeça. Aqui o salmista no Salmo 133, ele fala que o óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão. Então é na cabeça que tudo começa. O cabeça da igreja é Cristo. Então Cristo vive a plena unção e a plena unidade, como ele fala na oração sacerdotal em João capítulo 17. Ele fala muito a respeito disso em João 17, a respeito da unidade. A unidade dele, Jesus, com Deus Pai, e a unidade dele com a igreja, e a necessidade da igreja ser unida entre si e unida a ele, que é o cabeça. E também a liderança da igreja tem que ser unida. Né? O líder da igreja tem que ser unido. Você, às vezes, tem igrejas que o líder, você só vê ele no púlpito, né? Você não tem contato a ele, você não consegue conversar com ele, você não tem acesso ao líder. Você só vê ele lá em cima, é como um artista que sobe num palco, dá um show e vai embora. Né? E o líder de uma igreja, ele tem que ser acessível. O líder de uma igreja, ele tem que ouvir as pessoas. Ele tem que escutar as pessoas, ele tem que parar para ouvir. Ele tem que ter essa disposição. E ele tem que falar também, ele tem que conversar, ele tem que aconselhar, ele tem que orientar. Então o líder, ele tem que estar presente. Então, se não, a igreja que o líder não é presente, ela não tem unidade. Se o líder não está ali convivendo com os irmãos, conversando com os irmãos, se ele não é acessível, então essa igreja ela não vai ter unidade nenhuma. Ela não vai conseguir avançar em unidade. Vamos lá, para concluir,
vamos fazer um resumo aqui de João capítulo 17, para que possamos concluir essa aula de hoje. João 17 mostra 7 preciosas lições sobre unidade, que Jesus fala ali na oração. A primeira, Jesus ora por si mesmo. Ele faz uma oração individual. Ele ora por ele mesmo. Que o versículo 5 a 6. Versículo 1 a 5 do capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus define o povo pelo qual está orando numa prece de caráter geral. Versículos 6 a 10. Ali Jesus fala para Deus como é o povo, a dificuldade que eles têm de se unir, a necessidade que eles têm de ser unidos. 3. Jesus pede ao Pai que os discípulos sejam conservados na unidade. Versículos 11 e 12. Ele mostra que há uma necessidade da união dos membros do corpo, da igreja, né? De cada pessoa. Eles têm que ser unidos. Ele fala sobre isso. 4. Jesus ora para que sejam conservados contra os ataques sutis do maligno, que está sempre ansioso por destruir essa união essencial. Versículos 13 a 16 do capítulo 17 do Evangelho de João. Lembra que eu falei agora há pouco sobre as sutilezas do inimigo? Ele está sempre provocando um contra o outro para ter divisão. Ele está sempre provocando um ao outro para ter conflitos. Obra de Satã, obra do capeta, obra do cramunhão, obra do tribufu, como você queira definir. Próximo, Jesus ora pela santificação dos discípulos, novamente, a fim de que sejam guardados na verdade e na unidade. Versículos 19 e 20 do capítulo 17 de João. 6. Jesus nos mostra que ele retoma aquilo porque já orou, né? Ele volta a repetir os motivos de oração e desenvolve a fim de definir com maior detalhe a natureza da unidade. Ele repete, ele volta a falar sobre isso nos versículos 20 e 23 e também no versículo 11 do capítulo 17 de João. Finalizando, nos versículos 24 a 26, ele expressa seu último desejo em relação ao seu povo, que eles possam estar onde ele está e que possam contemplar a glória do Pai, a glória que o Pai lhe deu. Aonde é que Jesus está? No reino dos céus. Esse foi o último pedido que Jesus fez para Deus, que para onde eu for, eles irão também. Aí você mostra o quanto Jesus nos ama, né? Será que se fosse eu ou você, ele faria essa mesma proposta para Deus? Talvez nós falaríamos assim para Deus: olha, Deus, eu quero ir para um bom lugar porque eu mereço. Olha o que eu fiz aqui, né? Eu mereço. Agora os outros que estão vindo aí por causa do meu merecimento, arruma um lugarzinho qualquer lá para eles. Seria isso o nosso pensamento humano? A nossa vontade humana, a nossa natureza humana? Claro que seria essa. Mas com Jesus foi diferente. Ele falou para o Pai, o último pedido dele foi: aonde eu estiver, que eles estejam também. E o lugar que Jesus está é glorioso. Isso aparece na visão em Jeremias, aparece na visão de Estevão, ali quando estava sendo apedrejado, na visão que Paulo teve, na visão que João teve na ilha de Patmos. O lugar que Jesus está é glorioso, não tem descrição na terra. Não tem como descrever. E esse mesmo lugar que ele está, os que creem nele, aceitam e vivam o que ele ensinou, irão para lá também.
que essas palavras possam edificar a sua vida, que você possa buscar a unidade, a santidade, a reverência a cada dia de sua vida, que você possa ser unido na igreja do Senhor Jesus e que você venha ter a mente aberta para conhecer a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, te dar um bom domingo, domingo de paz, e coloque em prática tudo isso que você aprendeu. Essa foi a lição número 8 da série O Espírito Santo na Vida Cristã. A aula de hoje foi o Espírito Santo e a unidade da igreja. Então ore para que o Espírito Santo te una com a igreja e ore para que a igreja esteja unida, para que as bênçãos de Deus aconteçam, para que as orações sejam respondidas. Esse é o fruto, esse é o resultado da unidade. Amém? Que assim seja, não só na sua vida cristã, mas na sua vida familiar, em todos os ambientes sociais em que você esteja. Deus seja louvado. Amém. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, grande em poder, em santidade, em majestade. A ti rendemos graças e louvores, em nome do teu Filho Jesus. Nos curvamos diante de ti neste momento e queremos, meu Deus, que essas palavras frutifiquem em nós, que essas palavras deem resultado a nós, que essas palavras possam também, Senhor, crescer e multiplicar, que nós possamos, Deus, ser um com os nossos irmãos e sermos um com Cristo, que é o cabeça da igreja. Que essa união nunca venha ser destruída pelas sutilezas do diabo. Que se aconteceu algum objeto, alguma ação, alguma atitude que causou desunião, que cada uma das partes venha se arrepender, venha quebrar o orgulho, venha quebrar esse sentimento orgulhoso e venha se unir novamente. Tira o poder do orgulho que separa, o poder do orgulho que divide, o poder do orgulho que não permite a unidade, Senhor. Faça com que todos sejam humildes e reconheçam os seus erros, as suas falhas, como forma de corrigir para o bem, de corrigir para viver melhor. E havendo unidade, haverá respostas nas orações. Havendo unidade, haverá respostas em tudo que faz, para a glória do seu nome. Louvado seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A paz do Senhor também para a irmã Marinês, né? A Inês. Estava em viagem. Que Deus seja louvado e glorificado na casa dela, da família. A irmã Célia, irmão Gilberto, toda a família. E a todos vocês que acompanharam, né? Se você pegou a aula pela metade, eu vou salvar aqui. Daqui uns 5 minutinhos já está disponível aí de novo. Você vê o início. Se você não conseguiu anotar os versículos, coloca aí novamente e vai anotando os versículos e vai lendo e vai aumentar o teu conhecimento. Então, a paz do Senhor a todos e que Deus possa abençoá-los.